Já, meu amigo Mailker? Então nós temos, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Exaltar é levantar, é colocar no mais alto nível. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Deus nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. É bom estar, irmãos, na comunidade dos santos. Há pessoas que deixam de ir para a igreja por causa dos irmãos, algum tipo de problema, algum desconforto, alguma vontade sua que não foi feita. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. A igreja de Laodiceia, que Deus disse que estava a ponto de vomitar da boca, estava na mão dele, era a igreja dele. A igreja de Corinto, que era uma verdadeira esculhambação, a palavra é essa da Paraíba, era a igreja de Deus. Ele tem seus santos ali. Ele disse a Paulo, não saia daí, eu tenho gente aí. Paulo queria ir embora de Corinto. Quando ele viu a devassidão da cidade, a idolatria da cidade, ele quis ir embora. Ele disse, não, eu tenho gente aí. Então a igreja de Deus, irmãos, é cheia de gente imperfeita, todos imperfeitos, a começar do pastor. Aí quando eu deixo de ir para a igreja por causa de um irmão, por causa de alguma coisa, é muito complicado. Isso é uma prova concreta, assinada em cartório, que a sua relação com Deus não está boa. Às vezes eu encontro irmãos que dizem, não, eu estou muito bem lá em casa com a minha família. Eu digo, na cara, tá não, meu irmão, tá não. Você até pensa que está, mas não está não. A sua falta de comunhão com a igreja é uma prova de que não está. A igreja não é o corpo de Cristo. Então, irmãos, alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado, se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Paulo disse isso aos Filipenses. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus sentido pelo meu irmão, é viver o mesmo sentimento de afeto e de consolação. Alegria
Pai de amor, obrigado por estarmos aqui, Senhor, louvando o Teu nome como acabamos de cantar, Senhor. Para escutar a palavra que agora vai ser ministrada pelo pastor, Senhor, que nós possamos colocá-las em nosso coração. Deus abençoe em especial hoje o Dia dos Pais, que foi um dia criado pelo homem, Senhor. Mas que o Pai maior possa abençoar cada pai que aqui está, Senhor, que seja a cabeça do Teu lar, Senhor, que seja a estrutura, Pai, que possa educar seus filhos da melhor forma possível nos Teus caminhos, Senhor. Nos dá uma semana de paz, de trabalho, de estudo. A cada um que aqui está, nos leve em paz para os nossos lares. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Fecha aí, Vitinho. Irmãos, vamos ler 2 textos pequenos. Vamos primeiro abrir Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas, capítulo 6, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Aí abram logo aí, pulem para 1 João, deixem já marcado com o dedinho aí já, 1 João, lá perto do Apocalipse já. 1 João, a gente vai ler no capítulo 2, o versículo 16. Então, 1 Gálatas 6, 14, diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vai lá em 1 João 16, vamos ler o 15 e o 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Que Deus nos abençoe no entendimento da sua vontade e nos abençoe de forma contínua para que nós possamos botar essa vontade de Deus em prática. Então, irmãos, hoje, como se festeja o Dia dos Pais, isso é cultura, uma data criada pelo mercado e para o mercado de consumo, mas nós embarcamos nisso aí. Então, seguindo a cultura, nós deveríamos fazer um sermão enaltecendo os pais. O sermão das igrejas hoje, quase tudo é mais ou menos isso. Quando é Dia das Mães, faz um sermão enaltecendo as mães, coisa desse tipo. Então, nós deveríamos fazer, pela nossa cultura, um sermão enaltecendo os pais, conforme dezenas de mensagens que eu recebi no WhatsApp. Dezenas e dezenas e dezenas de mensagens, todos enaltecendo os pais. O pai é tudo de bom. Mas, detalhe, só nesse dia. Recebi até sermão completo. E eu mandei dizer para a irmã, tudo besteira, minha irmã. Tudo besteira. Mensagem humanista para agradar os ouvintes. Então, irmãos, como nós lutamos aqui na igrejinha, a Bíblia manda, não se conforme com o mundo. Como nós lutamos com isso, com essa cultura do mundo, então nós vamos falar exatamente, segundo os textos que nós lemos aqui, a cruz de Cristo, a soberba da vida, a soberba do mundo. Só tem um remédio capaz de combater isso, a cruz de Cristo. Se não houver entendimento da cruz de Cristo, o ser humano pecador será automaticamente soberbo, em maior ou menor escala, mas será soberbo. Irmãos, quando nós ouvimos as pregações, quase na sua totalidade, mensagens triunfalistas, como essa que mandaram para mim, uma mensagem completa, triunfalistas ensinando aos ditos crentes a se sentirem bem aqui na terra. É aqui que nós vamos reinar, é aqui que nós somos filhos do rei.
e incentivando esses irmãos a terem as coisas. Jesus é dono do ouro e da prata, Ele quer que você tenha tudo. Aí nós questionamos, será que esses versículos que eu li aqui tem na Bíblia desses irmãos? Deve ter. Até porque essa mensagem triunfalista que me mandaram, o cara lia um versículo desse totalmente fora de contexto e diz, olha, na minha Bíblia ensina isso aqui, ó. Deus ensina isso aqui para nós, ó. Meu Deus do céu. E ele disse, será que na Bíblia dos outros não tem isso? Não, na minha tem. Que nem eu estou dizendo agora aqui, só que o dele estava fora de contexto. Eu digo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, meus irmãos, olhem, a soberba do mundo e a cruz de Cristo são duas realidades totalmente incompatíveis. Uma anula a outra. Se a soberba do mundo prevalecer, anulou a cruz de Cristo. Se a cruz de Cristo prevalecer, anulou a soberba. A soberba é um sentimento próprio do pecador, do ímpio, do pecador não remido. Ela está ligada ao orgulho, está ligada à arrogância, isso é tudo entrelaçado. Está ligada à presunção, está ligada ao consumismo, porque essa pessoa soberba quer ter as coisas para demonstrar sua soberba. Exatamente como diz aqui João, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne. Por isso, os ímpios buscam as coisas do mundo. Jesus disse isso para os seus discípulos. Quando eles perguntaram, o que comeremos, o que beberemos, com o que vestiremos? Jesus disse, epa. Os gentios, os ímpios é que se preocupam com essas coisas. Vocês não. Vocês já viram um pardal se preocupar com isso? Então os ímpios, eles buscam as coisas do mundo como forma de satisfação dos seus desejos ímpios. Soberba, orgulho, pretensão, presunção, arrogância, consumismo. Eu quero. Eu vejo, eu quero. Concupiscência dos olhos. Eu vejo, eu quero. Fulano tem, eu também quero ter. Convém pontuar, irmãos, que esses desejos ímpios, uma vez não satisfeitos, facilmente evolui para a ansiedade, que por vezes evolui para a depressão. Adoece o corpo, adoece a alma. Eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não tenho. Então leva às vezes à depressão, à agonia da alma. Soberba, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Especialmente os ditos crentes passam a viver em agonia, porque eles sabem de alguma coisa que escutam na igreja. Passam a viver uma espécie de agonia, sempre sentindo que está faltando algo, eu quero mais alguma coisa, tem alguma coisa faltando. Por que está faltando? Porque, na verdade, não vivem na dependência de Deus, não se conformam com as provisões de Deus e nunca ficam satisfeitas. Eu já li um livro, mais de um, que fala de um autor, de um escritor desse, que diz que no coração do homem tem um vazio exatamente do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Convém pontuar, irmãos, esse detalhezinho. Essa soberba da vida, que está entrelaçada, é uma engrenagem que envolve arrogância, orgulho, consumismo, desejo de ter as coisas o tempo todo para sentir que é alguma coisa, facilmente degringola em agonia da alma quando não consegue ter, que termina levando à depressão. Conforme os versículos que nós lemos, segundo o apóstolo João, tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Observe que os ímpios buscam essas coisas do mundo. Jesus disse, epa, os ímpios é que se preocupam com isso. E eles são levados pela concupiscência dos olhos, eu vejo, eu quero,
pela concupiscência da carne, desejos pecaminosos, estimulados pela ambição, eu quero ter isso, pela soberba da vida, eu posso mostrar que eu tenho. E isso não procede do Pai, e sim do mundo. Então, como entender crentes soberbos? Como entender crentes excessivamente orgulhosos? Como entender crentes altivos, arrogantes, presunçosos? Como entender crentes que vivem em busca das coisas do mundo? A sua vida é centrada nisso. Se eu falar, só trata disso. Pessoas que por não querer depender, por não querer não, às vezes é porque não consegue mesmo. E por que não consegue? Porque não é convertido. Por não depender de Deus, nem da sua providência, deixam em segundo plano a palavra de Deus, a vontade de Deus, a comunhão dos irmãos, às vezes até a própria família. Há pessoas que deixam de cuidar até dos familiares, para atender a sua soberba, a sua arrogância, seu desejo, concupiscência da carne, concupiscência do... na igreja. Irmãos, normalmente nós enxergamos esse pecado nos outros. Uma palavra dessa, já pode ter alguém pensando, fulano é assim. Fulano é assim. Então, normalmente nós enxergamos esse pecado nos outros e nem de longe queremos admitir que ele está presente em nossas vidas, em maior ou menor escala. Como nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, meu Deus do céu, eu fico lembrando ao Senhor Deus o tempo todo, Senhor, como eu preciso da tua graça e da tua misericórdia. Se o Senhor me soltar, eu caio. Todos nós, irmãos, em alguma medida, somos culpados do pecado da soberba, do pecado do orgulho, do pecado da altivez, do pecado da arrogância, da presunção, do consumismo, especialmente em nossos dias, em que nós somos bombardeados por milhares de apelos ao consumismo diariamente. Televisão, rádio, carro, zap, o tempo todo a gente é bombardeado para comprar alguma coisa, para ser feliz, detalhe. Compre na loja Luiza que você é feliz. Compre o carro tal que você é feliz. Vista a roupa tal que você fica feliz. Isso é o dia todo. É por isso que nós lutamos tanto por independência, irmãos. E isso é soberba. Isso aconteceu lá com Eva. É querer alguma coisa que Deus não lhe prometeu, que Deus não lhe deu. É alguma coisa que você vai conseguir, às vezes, aí aumenta o orgulho, a arrogância, com o seu mérito próprio, com a sua capacidade. Eu consegui isso aqui, eu venci, eu conquistei essas coisas. Só que, quando parte desse pressuposto, quando trilha por esse caminho, eu vou sempre precisar vencer mais. Eu vou sempre precisar conquistar mais. Eu vou sempre precisar ter mais coisas. Que nunca preenche o coração. Não procede de Deus, procede do mundo. E eu não tenho como conquistar o mundo. Nem Alexandre conseguiu isso. O maior conquistador da história. Podemos ver esse pecado, irmãos, até mesmo naqueles que foram especialmente ungidos pelo próprio Deus. O boletim fala de Saul. Segundo a palavra de Deus, o profeta, sacerdote Samuel, mandou que Saul esperasse por ele, para que ele, quando chegasse, oferecesse sacrifícios a Deus. 1 Samuel 10. Mas como o profeta atrasou, ele disse, espera por mim 7 dias até que eu chegue. Ele disse 7 dias, mas o até que eu chegue poderia passar de 7 dias. Pois é, o profeta demonstrando independência, arrogância, independência da palavra de Deus na boca do profeta e sacerdote de Deus, resolveu ele mesmo oferecer sacrifícios, o que não lhe era lícito. Soberba é isso, irmãos. Presunção de independência, de não precisar de ninguém. Eu tenho as coisas.
nem mesmo de Deus, embora use o nome de Deus para ter as coisas. Os ímpios é que vivem assim e por isso nunca estão satisfeitos. Soberba da vida. Todos querem ser senhores. Contrário ao que Jesus ensinou, ninguém quer ser servo. Ninguém quer ser dependente. Dentro da igreja. Se algum irmão disser alguma coisa que foi contra o que eu quero, pronto, danou-se. Para piorar, além da nossa natureza pecadora, pecaminosa, que nos leva a querer ser independentes, naturalmente arrogantes, naturalmente orgulhosos, passamos a ouvir diariamente em qualquer canal de televisão e em qualquer hora do dia uma nuvem de pecadores falsos a ensinar que somos senhores do mundo, somos filhos do rei, e citam versículos. Um dos versículos citados comumente por esses triunfalistas: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Gálatas, Paulo. O que os tais pregadores e seus ouvintes não lembram, ou na verdade não sabem, é que Paulo, o apóstolo que escreveu isso, é o que mais se qualifica como servo do Senhor. Todas as cartas quase ele começa: Paulo, servo do Senhor. Esse servo aí nem é empregado não, viu? É escravo. Paulo, escravo do Senhor Jesus. Quase todas as cartas dele ele começa assim. Foi esse que escreveu, dizendo que já não és escravo. Só que olha o contexto, meu amigo. O que é escravo num contexto e o que é escravo no outro contexto, no outro versículo. Pois é, o mesmo Paulo que disse isso, longe de evocar qualquer tipo de soberba, o ensino apostólico é que aquele que foi adotado como filho de Deus em Cristo Jesus, exatamente por saber disso, por saber que agora é filho do rei e com todos os direitos, por amor a Deus que o salvou, por gratidão a tão grande salvação, ele agora faz questão de ser servo desse Senhor maravilhoso. Por isso que Paulo começa com suas cartas: Paulo, servo do Senhor Jesus. Como herdeiro do reino dos céus, irmãos, as coisas deste mundo não são mais ou não devem mais ser a prioridade do salvo, como não era de Paulo. Como ele afirma no versículo que nós lemos aqui: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É esse o homem que diz: não sois mais escravos, agora filhos de Deus. Aí o cidadão ensina um versículo desse, ele mesmo que está ensinando não é convertido, não sabe o que quer dizer isso, e as pessoas que ouvem também não são convertidas, entopem igrejas, atrás das bênçãos desses filhos do rei, querendo coisas do mundo. Quando a Bíblia está cheia de versículos dizendo isso: olhe, quem quer as coisas do mundo não tem Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago também ensina isso. Irmãos, essa é uma decisão de crucificar o mundo na cruz de Cristo. Essa é uma decisão que resulta da salvação, não pode ser de outra maneira. Resulta da compreensão do real significado da cruz de Cristo. Quem tem esse conhecimento, quem entende esse significado da cruz de Cristo, jamais será soberbo, ou jamais deixará a soberba dominar sua vida. Jamais deixará o consumismo dominar sua vida. Como diz o ditado popular, todo mundo sabe que caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada. Então por que essa agonia? Inteira as coisas aqui, inteira as coisas aqui. Você vai morrer, miserável, e não vai levar nada. Compreender essas coisas, irmãos, resulta da salvação, resulta da conversão,
da compreensão do significado da cruz, em total oposição à soberba da vida, que procede do mundo. Isso não procede de Deus. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Isso procede do mundo. Isso não procede de Deus. E como é que nós vemos pessoas na igreja, nas igrejas, totalmente encharcadas dessa soberba do mundo, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, de querer ter as coisas, querer ter as coisas, querer ter as coisas, querer ter as coisas. Crucificar o mundo na cruz de Cristo, irmãos, significa o que Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia, tome a sua cruz e siga-me. É isso que quer dizer crucificar o mundo. Significa viver na dependência total de Deus. Meu Senhor, eu estou nas tuas mãos. Meu Senhor, como Moisés disse, ensina-me o teu caminho. Ensina-me o teu caminho e me leva por esse caminho. Eu sozinho também não posso ir. Total humildade diante de Deus, como podemos ver no exemplo do próprio Senhor Jesus. A sua vontade era fazer a vontade do Pai. Quantas vezes ele declarou isso? E não ter as coisas desse mundo. Satanás, sabendo que o ser humano é dado a essas coisas, tentou Jesus com isso. Eu te dou o mundo todo. Me adora que eu te dou o mundo todo. Jesus rejeitou, porque este não era o seu alvo neste mundo, como não deve ser o alvo dos seus discípulos, como ele ensinou tanto. Quem quiser ser o maior, seja esse o que vos sirva. Não queiram essas coisas, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas vos serão acrescentadas naturalmente, obviamente pelo seu trabalho. Ninguém imagina que porque vai ler a Bíblia, vai se deitar numa cama lá, numa rede, e ficar esperando Deus mandar. Não, não é assim não. Até o pardal, é ele quem vai atrás da comida. Deus não bota comida no bico do pardal, não. Deus providencia a comida, mas quem vai buscar é ele. É ele quem vai atrás da comida. Então, irmãos, em sua primeira vinda a esse mundo, Jesus não veio como Senhor do mundo, ele veio como Messias, Salvador. Ele não precisava do poder do mundo para isso. Ele não precisava da glória do mundo para isso. Muito pelo contrário. Jesus veio como servo. E como servo não tem vontade própria, a sua vontade era fazer a vontade do Pai, como ele declarou pouco antes de ir para a cruz. Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai era que Jesus fosse para a cruz. Somente quando nós entendemos, irmãos, o significado da cruz, nós podemos vencer a soberba e enxergar de fato que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A cruz representa o oposto de todas essas coisas. Foi Jesus, Deus, quem desceu da sua glória e se fez um servo. Maldito numa cruz por causa dos pecados. Exatamente para nos deixar livres dessa maldição. Nos deixar livres quem? Os salvos. E os salvos entendem essa mensagem. E os salvos não vão se deixar dominar por soberba. Os salvos não vão se deixar dominar por orgulho, por pretensão, por presunção, por consumismo. Irmãos queridos, Paulo dá testemunho de que já deixou as tentações do mundo cravadas na cruz de Cristo quando ele diz isso. E mais uma vez eu repito, como nós precisamos da graça de Deus. Como nós precisamos da misericórdia de Deus. Preste atenção, irmãos. A soberba da vida nos leva a querer coisas desse mundo. A querer ser independentes. Eu lembro de uma propaganda que até proibiram. Uma criancinha com as coisas. Eu tenho, você não tem, hein? Não sei quem é desse tempo, dessa propaganda que tinha na televisão. Uma criancinha as coisas e zombando das outras. Eu tenho, você não tem, hein? Pois é, ensinando as crianças a soberba. Até a humilhar os outros porque não tem. Se eu não me engano, depois de algum tempo proibiram essa propaganda. Porque estava
ensinando. Hoje ela estaria bem na moda, porque o certo hoje é ensinar o errado às crianças. Pois é, para Paulo, como ele diz, as coisas do mundo foram crucificadas na cruz de Cristo. Irmãos, a soberba da vida nos leva a querer as coisas do mundo. Nos leva a querer ser independentes, a não precisar de ninguém, nem mesmo de Deus. Embora usemos o nome de Deus para que Ele nos dê exatamente as coisas que Ele disse que a gente não deve querer. Pode um negócio desse? A pessoa crente da igreja vem para reunião de oração para todo mundo, pedir que Deus lhe dê exatamente as coisas que Deus disse para ele não querer. Nas reuniões de oração. E como sabemos, a compreensão da cruz, a compreensão do significado da cruz é dádiva de Deus. Isso é dado a seus eleitos. A capacidade de deixar as coisas desse mundo e não se deixar dominar pela soberba, pela pretensão, pelo orgulho, também vem de Deus. Faz parte do pacote da salvação. Também é dádiva de Deus. Somente quando nós compreendemos, irmãos, somente quando nós compreendemos a mensagem da cruz, o significado, nós entendemos o quanto nós precisamos depender de Deus. O quanto nós precisamos aprender a humildade de Jesus. O quanto nós precisamos visualizar a diferença oposta, frontal da mensagem da cruz, que é o oposto da soberba da vida, ancorada, nutrida, estimulada pelos valores desse mundo, do mundo caído. E como sabemos, repito, essa compreensão é dádiva de Deus. Quem não for crente pode estar na igreja, nascer, se criar e morrer na igreja. Não vai entender isso. Quem não for salvo não vai entender isso. Isso é dádiva de Deus, irmãos. Está no pacote da salvação. Portanto, ao invés de buscar independência pela posse de coisas desse mundo, que é soberba da vida, como nós lemos aqui nos dois textos lidos, refugiemo-nos na cruz de Cristo, como Paulo diz. Eu estou atrás da cruz de Cristo, é isso que me interessa. Eu crucifiquei todas essas vontades, todos esses tipos de pecados, concupiscência da carne, eu deixei isso tudo na cruz. Refugiemos na cruz de Cristo, irmãos. Humilhemo-nos diante do Senhor do universo e esperemos pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua providência em nossas vidas. Enquanto nos esforçamos, claro, precisamos nos esforçar, para fazer a sua vontade, certo de que fazemos isso fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. É assim que nós conseguimos. É assim que nós conseguimos andar de acordo com a palavra de Deus e fazer a sua vontade revelada nas Escrituras Sagradas. Aí nós vamos aprender que só a cruz é capaz de eliminar a soberba. Só a cruz de Cristo é capaz de eliminar essa soberba do mundo. Orgulho, arrogância, pretensão, consumismo. Passamos como Paulo, irmãos, que disse, mas longe de mim, gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa é uma decisão que resulta da salvação, da conversão, da compreensão do real significado da cruz de Cristo, em total oposição à soberba da vida. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e nos conceda graça sobre graça a cada dia, para que possamos pô-la em prática para louvor da sua glória, demonstrada em nós e através de nós. Amém.